Você ama Deus? E se Deus te pedisse agora algo de mais valioso em sua vida? E se Deus te pedisse agora seus sonhos, projetos, alguém, relacionamentos? E se Deus lhe pedisse agora os seus sonhos, aquilo que Ele lhe prometeu e te deu, e hoje você tem? E se Ele te pedisse hoje isso, você daria a Ele? Você honraria Ele? Senhor Jesus, estou aqui, Pai, com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que cada um que for assistir esse vídeo possa ser impactado. Cada pessoa que precisa, Senhor, ouvir essa palavra, que possa cair nesse vídeo. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, abençoando conhecimento no nosso coração. Senhor, que possa nos preparar, nos provar e nos aprovar, Pai, perante a Tua presença. Eu oro por cada um, Senhor, cada ouvinte. Em nome de Senhor Jesus, que o Senhor possa permanecer aqui neste vídeo. E esse é meu pedido, essa é a minha oração, em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, em Gênesis 22, do 1 ao 19, a palavra de Deus vai nos dizer assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhes respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhes mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar e arrumou a lenha sobre ele. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas no céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor, se Deus proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades de seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos juntos e foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos lá, obedecer. Como diz aquela música do Diante do Trono das crianças, obedecer é mais que importante, é prova de amor. Obedecer é confiar em Deus. Obedecer é confiar em seu caráter.
confiar, ter fé que Ele é fiel, que Ele não tem prazer no sofrimento humano. Obedecer é uma atitude muito importante. Confiar que Ele faz o necessário para que possamos crescer. É confiar de que o que Ele faz é o melhor para as nossas vidas. Essa é a confiança. Precisamos obedecer aquilo que Deus nos pede para fazer. E muitas das vezes essas coisas que Ele nos pede é difícil. Imagina você, Deus pedir um filho a você. Um filho que demorou 100 anos, uma promessa de quase 100 anos a se cumprir. E quando Abraão tinha 100 anos, ele teve seu filho na velhice, um milagre, algo maravilhoso, que ele esperou por muito tempo. Não foram 1, não foram 2 anos, mas foram 100 anos. Imagina simplesmente Deus pedir aquilo que Ele lhe deu. Não é algo fácil. Obedecer não é fácil. Obedecer requer de nós maturidade. Obedecer requer de nós confiança em Deus. E obedecer requer de nós um preço. Um preço. Em Hebreus 11, do 8 ao 10, vai nos dizer o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão, quando chamado, ele obedeceu. Tanto obedeceu no seu chamado de ir, sair da sua terra, sair do meio da tua parentela e ir para uma terra onde o Senhor falou que ia dizer ainda a ele. Então ele obedeceu. Ele podia se perguntar, por quê? Você nem me falou onde que é, Deus. O Senhor nem me mostrou onde é. Mas ele, sem pestanejar, obedeceu à voz do Senhor. Obedeceu ao chamado de Deus. Imagina entregar o seu próprio filho. Promessa de Deus para sua vida. Deus pediu a Abraão uma coisa muito valiosa. Seu filho, seu único filho. Muitas das vezes, Deus nos permite passar pela prova para entregar a Ele aquilo de mais valioso que estamos dando importância. Deus nos coloca à prova para saber o que é central em nosso coração. Abraão não hesitou. Ele entregou o seu próprio filho. Estava prestes a sacrificá-lo. E Deus o advertiu e não deixou que ele sacrificasse o seu filho. Mas, contudo, em seu coração ele ofereceu, sabendo que Deus é maior que todas as coisas. E assim, muitas das vezes nos apegamos tanto às coisas dessa terra, muitas das vezes nos apegamos tanto e colocamos outras coisas no centro de nossa vida, ao qual é o lugar que Deus deve estar. E muitas das vezes Deus nos pede para sacrificarmos tais sonhos, tais projetos, relacionamentos, para que Ele seja o centro das nossas vidas, que Ele seja o centro do nosso coração, que Ele seja o primeiro lugar do nosso coração. Então, o sacrifício que Abraão fez doeu. Foi algo que só quem pai entende, só quem sacrificou algo precioso entende que dói. Não é algo fácil, mas Deus quer provar o nosso coração, o nosso amor, a nossa dedicação e nossa obediência a Ele. Deus quer nos mostrar que Ele é maior que todas essas coisas. Mas agora nem tudo está perdido. Deus não poupa de seus filhos o crescimento. Deus não poupa de seus filhos o passar por lutas e provas. Deus não poupa de seus filhos. Ele nos prova, nos molda, nos edifica, nos santifica e nos amadurece. Deus traz os abalos. Ele traz abalo para a nossa vida. Por que Ele traz abalo para a nossa vida? Para que permaneça somente aquilo que é inabalável. E o que é inabalável é Ele, é a presença dEle
em nossa vida. Nem tudo está perdido. Como Abraão, nosso sacrifício se transforma em aprendizado, crescimento. Deus nos abençoa com honra e aquilo que sacrificamos se torna uma bênção maior em nossas vidas. Então Deus ele transforma aquilo que sacrificamos, aquilo em aprendizado, conhecimento, desenvolvimento, maturidade, e ele devolve aquilo, porque ele sabe que agora o nosso coração está no lugar. Tanto que quando ele devolve Isaac, a qual Abraão sacrificou em seu coração e ele impediu, quando ele devolve, ele fala que bendita será toda a família da terra pelo nome, por meio da descendência de Abraão. Jesus, ele descende de Abraão. Toda a descendência de Abraão foi importante, para quem não sabe, Abraão, Isaac e Jacó, e vai indo descendência a descendência, até chegar às 12 tribos, chega Moisés, vai para Davi, até chegar em Jesus. Então, a promessa de Deus em nossa vida, muitas das vezes a gente prende aquilo, a gente não quer largar, não quer abrir mão, não quer que Deus esteja no centro e seja o foco da nossa vida, e nos perdemos e fazemos da forma que a gente quer, e a gente se ilude com isso, se ilude com muita coisa, a gente não nos coloca no lugar. Quando Deus não está no centro, nos iludimos com muitas coisas. Quando Deus não está no centro, nós criamos ídolos em nosso coração. E quando estamos com o coração ligados no Senhor, e quando o Senhor é o nosso centro, é o nosso foco, todas as outras coisas se tornam, são importantes, mas Deus é mais importante que aquelas coisas. Esse é o lugar que deveria estar em nosso coração, Deus em primeiro lugar. Nem tudo está perdido. Não é porque Deus pediu algo com você que quer estragar os seus sonhos. Você já se perguntou o que Deus requer de você neste ano? Você já se perguntou o que Deus quer que você entregue a Ele? Você já se perguntou isso? O Senhor requer de nós obediência, fé e confiança nele. Vamos lá. Obediência para entregarmos a Ele e sacrificar aquilo que está sendo o centro, que Ele deveria ser o centro. Temos que ter fé que Ele está no controle e confiança, pois Ele é fiel. Seu caráter é imutável. A palavra fiel é muito linda, ela é muito linda, porque é um caráter imutável de Deus, não muda, Ele é fiel, sabe? Ele é fiel. O homem não é fiel. Deus pode nos fazer fiel, mas a característica de fidelidade vem de Deus. Ele nos ensina a ser fiel, Ele nos ensina sobre a fidelidade. E Ele é o que tem essa característica que não muda, que é a fidelidade, é ser fiel. Devemos ter confiança naquilo que Deus nos prometeu. Deus tinha feito a Abraão a promessa de dar um filho a ele, e por meio desse filho ele teria uma descendência incontável, como a areia do mar e as estrelas do céu. Mesmo com essa promessa, Deus pediu a Abraão o seu filho. Mesmo que Deus tenha te prometido algo, eu não sei o que Deus te prometeu, o que Deus falou contigo. Ministério, casamento, relacionamento, trabalho, não sei, uma faculdade, não sei, mas não sei o que Deus prometeu a você. Mas Ele prometeu a Abraão uma descendência incontável, uma descendência que seria como as estrelas e a areia do mar. E mesmo assim Ele requeriu de Abraão o seu único filho, seu único precioso filho. Muitos perguntariam, mas por que Deus? Mas por que o Senhor pegou o meu único filho? Você não prometeu que daria incontáveis descendentes? Muitas pessoas perguntariam ou se questionariam a Deus. Abraão não. Abraão, ele pegou seu filho e foi e obedeceu a Deus. Não é que Deus quer estragar os seus sonhos, as promessas que Ele fez a você, mas Ele deseja o seu coração. Deus quer que você entregue seus sonhos, projetos, relacionamentos, para que Ele saiba que o seu coração está nele. Ele restituirá e abençoará e mostrará o Cordeiro. Deus mostrará para você o Cordeiro. Ele te restituirá. Saiba que aquilo que você oferece, se é valioso,
Se é algo que Deus prometeu, é para o seu bem, se Ele requer isso de você, se Ele pediu isso a você, você deu. Não fique desesperado. Não fique desamparado. Deus, Ele requer para verificar e provar o seu coração, se você ama Ele mesmo. E Ele mostrará o cordeiro. Depois que Ele restituiu Abraão, depois que Ele deu o seu filho, impediu que o seu filho fosse sacrificado, Abraão levantou os olhos e apareceu um cordeiro, e ele pegou e sacrificou o cordeiro, e Deus falou da sua promessa que de Isaac descenderia tudo aquilo que Ele tinha prometido. Então, se Deus te prometeu, tenha certeza, se Deus te prometeu, Ele vai te restituir, mesmo que Ele tenha que prová-lo, que o valor principal e o lugar principal é dele. Então, Deus mostrou o cordeiro, e assim eu faço a você. Eu mostro o cordeiro. Jesus, ele veio ao mundo como um homem. Deus desceu ao mundo, encarnou como um homem. Ele foi uma criança, ele cresceu, ele aprendeu, ele veio como um homem. E todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados estão vertidos lá na cruz. Ele morreu por nós. Esse é o Evangelho, esse é o Cordeiro. Ele nos aponta que o nosso coração esteja no lugar certo, que o nosso coração esteja em Deus, e que Deus esteja em primeiro lugar em nossa vida, que Deus esteja no principal lugar em nossa vida, que Deus possa falar mais ao seu coração, que você possa abrir mão daquilo que é precioso, para que Deus possa mostrar que Ele é principal. Eu tenho certeza, Deus, Ele te restituirá. Se for uma promessa dele, Ele te restituirá, Ele o abençoará, Ele guiará você em todo o caminho. Senhor Jesus, eu oro para o Senhor, continuo orando por cada um que ouviu essa palavra até o fim, que o Senhor esteja em primeiro lugar do coração dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai, que está, Senhor, que estava precisando dessa palavra. Que o Senhor possa fortalecer o seu coração, que o Senhor possa, Senhor, edificar o seu coração, que eles possam dar o lugar devido ao Senhor no coração, e que eles possam amar o Senhor e a Tua presença, Pai. Senhor, eu oro aqui, Senhor, sendo grato, Senhor, por esse vídeo, em nome santo de Jesus. Amém.